A paz do Senhor. 6 motivos por que a pessoa não se converte. Eu vou dizer aqui neste vídeo 6 motivos por que uma pessoa não se converte. Tem mais motivos, mas eu só listei 6. E se você sabe de mais algum motivo, comenta aí embaixo nos comentários. Amém? Então, o primeiro motivo por que a pessoa não se converte: por causa da dureza do coração. Eu vou ler Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Então aqui Ezequiel está dizendo que a pessoa natural, quando vem ao mundo, o seu coração é de pedra, simbolicamente ele é de pedra. É um coração duro, impenetrável, insensível à voz de Deus, à palavra de Deus. E por isso que o coração do homem de pedra tem que passar a ser um coração de carne. O coração de carne, ele é sensível à voz de Deus, à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. E para o homem ter um coração de carne, é somente através da conversão, quando ele se converte a Jesus Cristo. Aí do coração duro passa a ser coração de carne, e ele ganha salvação por isso. E aí quando o seu coração vira um coração de carne, ele começa a viver em obediência à palavra de Deus, ele começa a viver uma vida que glorifica a Deus, ele começa a andar pela porta estreita, ele começa a evitar o pecado e a buscar a santificação. Isaías capítulo 63, versículo 17 diz assim: Deus, por que endurece o nosso coração para que te não temamos? Olha só, eu vou ler Mateus capítulo 13, versículo 15. Olha o que Jesus disse para confirmar o coração duro, a dureza do coração, o coração de pedra. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então aqui o próprio Jesus falou daquelas pessoas que ouviam a pregação de Jesus e não se convertiam. A pregação de Jesus não fazia efeito na vida dessas pessoas, não fazia efeito no coração dessas pessoas. Por quê? Porque o seu coração está endurecido. Um coração de pedra, infurável, impenetrável, difícil de destruir. Isaías capítulo 6, versículo 10, foi o que Jesus citou em Mateus 13, versículo 15, que eu acabei de falar. Eu vou ler Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Então, um dos motivos por que a pessoa não se converte é por causa do seu coração duro, do seu coração de pedra. É por isso que muitas pessoas, quando a gente prega, fala de Jesus para ela, fala da Bíblia, seja um familiar nosso, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, um colega do curso, a gente fala e essa pessoa não se converte, ela não sente nada, o evangelho não faz efeito nenhum nela. Não é porque nós pregamos mal, não é porque Jesus pregou mal, não é porque o apóstolo Paulo pregou mal. Jesus pregou para muita gente e todas elas não se converteram. Todas elas não aceitaram as palavras de Jesus. O apóstolo Paulo pregou para muita gente e nem todas elas aceitaram as palavras de Jesus. Então, quando isso acontece na vida de uma pessoa, que ela não aceita o evangelho, não se converte, não sente nada em sua vida, é por causa do seu coração duro. E ela, muitas das vezes, ela mesma está resistindo para que isso não aconteça com ela. Ela mesma está, assim, tão difícil dela deixar ser liberta, dela deixar a palavra de Deus fazer aquilo que deve fazer na vida dela. O meu coração de carne passou a ser, o meu coração que era de pedra, passou a ser um coração de carne há 12 anos atrás, glória a Deus, quando eu me converti a Jesus Cristo.
E hoje eu estou aí vivendo para a glória de Deus, fazendo aquilo que Deus colocou no meu coração para fazer. Glória a Deus. E eu te pergunto neste momento, você que está vendo este meu vídeo, o teu coração neste momento, ele está sendo um coração de pedra ou um coração de carne? Se você conhece alguém que está com o coração de pedra, que você fala de Jesus e ele não aceita, não se converte, não acontece nada na vida dele, explica para ele, diz, você não se converteu, você não está sentindo nada do que eu estou falando aqui, você não está sentindo a presença de Deus, nem o poder de Deus, é por causa do teu coração. É porque o teu coração é um coração de pedra e ele precisa virar um coração de carne. E aí você pode explicar para ele o que é um coração de pedra e o que é um coração de carne. E que o coração de pedra vai levar o homem à perdição eterna. Porque o coração de pedra impede o homem de se converter. E o coração de carne deve acontecer na vida de todo ser humano, para ele ouvir a voz de Deus e viver a vontade de Deus e se converter e ser salvo. Amém? Então, só sobre a dureza do coração aqui, eu teria muito mais coisa para falar sobre esse assunto. Mas não vou falar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, o segundo motivo por que a pessoa não se converte é o próprio Satanás, o culpado, o que está por trás disso. Satanás tem culpa de uma pessoa não se converter. Mateus capítulo 13, versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então aqui, Jesus disse na parábola do semeador, que o próprio Satanás, ele tira aquela palavra que foi semeada no coração da pessoa. Então se a pessoa não vigia, ela não se converteu, ela quase se converteu, está quase se convertendo, e ela não perseverou em se converter e buscar a Deus, Satanás vem e arrebata, Satanás tira essa semente, essa palavra que foi semeada no coração dessa pessoa, e por isso que ela não se converte. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo falou que nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então aqui Paulo, quando disse o Deus deste século, a palavra Deus está escrito com D minúsculo. E Paulo aqui está se referindo esse Deus a Satanás, e não ao Criador, o Pai de Jesus Cristo. Então, está dizendo aqui, o Deus desse século, Satanás, ele cega o entendimento das pessoas, para que elas não compreendam a palavra de Deus, quando é pregada para eles. Então, esse versículo, junto com o de Mateus 13, prova que Satanás também tem culpa de quando uma pessoa não se converte. Satanás faz com que tal pessoa também não se converta. Então, muitas das vezes, se você já pregou para alguém, como eu já preguei, e essa pessoa não se converteu, ou foi por causa da dureza do coração dela, ou Satanás veio e tirou a palavra semeada da vida dela, após você ter pregado para essa pessoa. Outro motivo, terceiro motivo, o próprio Deus pode impedir a pessoa de se converter. Romanos capítulo 9, versículo 18. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Lá em Êxodo capítulo 7, versículo 3, você que conhece a Bíblia, lembra de quando Deus fazia os milagres no Egito, através das pragas, e o faraó endurecia o seu coração e não libertava os egípcios. Então ali nos mostra que de tanto da dureza do coração de faraó, da incredulidade dele, da teimosia dele de libertar o povo do Egito, o seu coração endurecia cada vez mais. E ali fala que o próprio Deus endurecia o coração dele, para ele não obedecer o que Moisés queria que ele fizesse. Então, muitas das vezes Deus, pelo que eu li em Romanos capítulo 9, entendo que Deus também pode fazer assim com uma pessoa. De tanto que você está falando para essa pessoa, você tem que se converter, você tem que aceitar a Jesus, você tem que mudar de vida, você tem que abandonar a porta larga, você tem que abandonar o pecado, as pessoas erradas, os lugares errados, o pecado e tudo mais. E essa pessoa resiste à voz do Espírito Santo por causa da dureza do seu coração e de Satanás. Então Deus pode sim endurecer mais ainda o coração dessa pessoa para que ela não se converta, entende?
Se Deus fez isso com o Faraó, e Romanos 9, Paulo fala isso, então eu entendo que Deus pode fazer isso com alguém, e continua fazendo. Então, ore para uma pessoa que você tanto ama, que quer que seja liberta. De tanto que você fala de Jesus, ela não aceita, não quer saber. Às vezes é o próprio Deus que está endurecendo o coração dela cada vez mais, para que ela não se converta. Mas claro que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Mas Deus pode fazer isso sim com alguém, como fez com o Faraó. Outro motivo por que a pessoa não se converte. Quarto motivo, porque leu a Bíblia. Sim, eu já ouvi da boca de ateus. Ateu é a pessoa que não crê em Deus. Um ateu falou assim, eu virei ateu por causa da Bíblia, depois que eu li a Bíblia. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, Paulo disse que a fé não é de todos. Então eu dando uma olhada assim meio por cima numa página do Facebook dos ateus, eu mais ou menos ali eu vi e entendi o porquê que eles não creem em Deus. E até mesmo assim eles alegam, algumas coisas que eles alegam, porque não, como é que pode um homem viver dentro de um peixe 3 dias e 3 noites e não morrer? Jonas. E eu falei assim, mas olha, nem que a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu uma baleia, eu ia acreditar. Como é que pode o mar ser aberto, o mar vermelho? Não existe isso. Eu falei, olha, Deus é o Criador, Deus é o Todo-Poderoso, para Ele nada é impossível. Então a palavra, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então, infelizmente, muitas pessoas que leram a Bíblia viraram ateus. Porque a Bíblia é cheia de contradição. Eu quero dizer para você que toda contradição tem uma explicação. Eu já tenho aqui anotado sobre esse assunto, sobre da contradição. Quando alguém quer dizer que a Bíblia é contraditória, fala uma coisa e depois num outro livro fala outra, eu tenho as explicações e você vai entender. Então, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e tudo que está na Bíblia é a verdade. E eu aqui nesse vídeo, nesse estudo, eu estou apenas dando uma pincelada, um básico sobre cada assunto aqui, sobre cada motivo de que a pessoa não se converte. Porque se eu falar assim, com mais conteúdo, o vídeo vai ficar muito comprido. Então, outro motivo por que a pessoa não se converte. Pregação da palavra. Romanos capítulo 10, versículo 14. Como virão se não há quem pregue? E como pregarei se eu não for enviado? Então como é que uma pessoa vai se converter se não há quem pregue para ela? Como que eu vou pregar para alguém se eu não for convidado, se eu não ir, se eu não fazer o ídolo de Jesus Cristo? Então esse é um outro motivo de uma pessoa não se converter. Aonde ela mora, onde ela vive, não tem nenhum pregador lá, não tem nenhum homem de Deus, não tem nenhum conhecedor da palavra de Deus. E muitas das vezes ela não tem acesso à Bíblia, ou tem a Bíblia e não lê, e acaba não ouvindo o que Deus quer falar para ela através da palavra, e acaba morrendo de seus pecados e vai para a perdição eterna. Então você, assim como eu, que somos homens de Deus, pregadores da palavra, anunciadores da palavra de Deus, atalaias de Deus, profetas de Deus, glória! Nós temos a obrigação de fazer o ID de Jesus, de pregar para as pessoas. Muitas pessoas ainda podem acabar se convertendo através de você, através da sua pregação, através da tua vida, do teu ministério. Amém? E último, sexto motivo por que a pessoa não se converte, um mau testemunho. E olha que o mau testemunho é o que mais tem entre o povo de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Não por ser causa de tropeço para os judeus, para os gentios e nem para a igreja de Deus. Olha só o que Paulo aqui nos fala para mim e para você. Que eu e você não devemos ser motivo de tropeço para os judeus, para os gregos ou os gentios e nem para a igreja de Deus. Porque se nós formos causa de tropeço, através de alguma falha da nossa parte, nós vamos acabar, os crentes fracos vão acabar se escandalizando e muitas das vezes podem até abandonar a fé, deixar de acreditar em Deus. E também aquelas pessoas que ainda não são cristãos, como eu e você, verdadeiros, que nasceram de novo, pode impedir que eles venham para a verdade, conhecer a verdade. E agora, recentemente, aí está um assunto muito falado sobre um pastor que falou no púlpito de uma igreja, que beijou a sua filha na boca, que falou algo lá que eu não vou nem falar aqui, falou umas besteiras lá, coisas maliciosas com a própria filha, um homem, um pastor cheio de seguidor do Brasil. Eu não sigo esse homem, nunca segui. Desde a primeira vez que eu vi ele
eu não senti algo bom. Isso foi discernimento do Espírito. Não vi realmente Deus na vida dele. E teve outros motivos aí, que foram barbaridades que ele fez, e está no YouTube. Quem conhece ele vai saber de quem eu estou falando. Então, e eu ouvi também de pessoas ímpias que vêm falar desse pastor. Quis dizer que eu também sou que nem ele. Então assim, como diz o ditado, os bons pagam pelos maus. Então esse pastor ele foi motivo de tropeço, de escândalo para os ímpios e para a igreja de Deus. E ai dele, quando Jesus Cristo voltar, que ele se arrependa do que ele falou. Isso não se fala, isso não sai da boca de um verdadeiro homem de Deus, de um verdadeiro profeta de Deus. Outro mau testemunho, Mateus capítulo 24, do versículo 45 a 51, fala do bom e mau servo. Então esse é outro motivo de escândalo, de tropeço que vem da parte do mau servo. Leia ali Mateus capítulo 24, do versículo 45 a 51, e você vai entender o que eu estou falando. Eu já tenho no meu canal um vídeo falando sobre o bom servo e o mau servo. Você que não viu, veja esse vídeo e você vai entender melhor com o que eu quero falar. Outra coisa, Mateus capítulo 18, versículo 7. Olha o que Jesus disse, o que eu falei agora há pouco. Ai do homem pelo qual vem o escândalo. Então, ai desse pastor pelo qual veio o escândalo, que falou lá que beijou a sua filha, que deu a entender que por ele até se deitaria com a sua filha, teria relação sexual com a sua própria filha. Olha só. Então, e esse é um só dos escândalos que nós já tivemos no Brasil envolvendo os crentes, cristãos e cristãs. E isso é um péssimo testemunho para o Evangelho de Jesus Cristo. Deus não se agrada disso, porque agindo assim você estará negando o poder de Deus em suas vidas. E agindo assim, dando um mau testemunho, é que muitas pessoas não vêm para Cristo. Tem crente que compra e não paga. Eu conheço crente que comprou e não pagou. Um péssimo mau testemunho para o Evangelho de Cristo. Fica dando glória a Deus para lá e para cá, falando de Jesus. Mas vai lá pagar aquela pessoa que você comprou algo dele e não pagou certinho. E não adianta. Não adianta ficar dando glória a Deus e aleluia. Se você está devendo lá, você tem condições, vai e não paga. Você pediu emprestado e não devolve. Tu alugou e não pagou. Entre vários outros tipos de mau testemunho que vem surgindo dia após dia através da vida dos cristãos, dos crentes. É por isso que eu e você que somos crentes em Jesus temos que vigiar a nossa vida, o que falamos, nossas atitudes, nossas ações. Temos que ser perfeito como perfeito é o Pai Celeste. Mateus capítulo 5, versículo 48. Vigiemos. Temos que lutar dia e noite para não darmos um mau testemunho. Temos que lutar dia e noite para não sermos motivo de tropeço ou de escândalo, que venha escandalizar os crentes, a igreja de Deus e os ímpios. Amém? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Homens com forma de piedade, mas negando o poder de Deus. Esse é o tipo de homem, esse é o tipo de mulher que se diz crente em Jesus Cristo, mas que compra e não paga, dá calote, rouba, engana, fornica, adultera, mente. Então esse é o tipo de pessoa que Paulo falou. Ele agindo assim, através de um mau testemunho, é porque ele está negando o poder de Deus na sua vida. E se ele está negando o poder de Deus na sua vida, isso quer dizer que a sua vida espiritual não está nada bem. O Espírito Santo na sua vida está deixando a desejar. E por essa pessoa estar negando o poder de Deus em sua vida, não vai ser nada bom quando Jesus Cristo voltar ou quando ela partir dessa terra. Então, fica aí os 6 motivos por que a pessoa não se converte. Dureza do coração. 1. Próprio Satanás é o culpado. 2. Deus impede a pessoa de se converter. 3. Porque leu a Bíblia. 4. Pregação da palavra. 5. E mau testemunho. 6.